Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E nesse vídeo a gente vai continuar falando da diferença entre técnicos de enfermagem e enfermeiros. A gente tratou disso num outro assunto, num outro vídeo introdutório sobre o assunto, que se eu já aprendi alguma coisa sobre o YouTube, vai aparecer aqui na sua tela o link para você clicar nele. Não sei se eu já consegui fazer isso, mas eu espero que sim. Nesse vídeo aqui, então, a gente vai falar de um aspecto prático ou de alguns debates que acontecem na prática profissional entre enfermeiros e técnicos de enfermagem. Deixando de lado o aspecto da formação e da lei do exercício profissional que a gente já discutiu lá no outro vídeo. Então, acompanhe o vídeo. Se você já está inscrito no canal, obrigado. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se, curte o vídeo, compartilhe com aquelas pessoas com quem você quer que conheça um pouco mais sobre a profissão de enfermagem. Vamos lá. Bom, pessoal, o que tem para a gente tratar fora da perspectiva da formação e da lei do exercício profissional com relação à diferença de técnicos e de enfermeiros? Muitas vezes, principalmente para um enfermeiro recém-formado, né? Estou falando com você, enfermeiro recém-formado, a gente sai bastante ansioso com relação a assumir a liderança de uma equipe técnica de enfermagem, se a gente vai trabalhar na assistência direta ao paciente. Isso acontece porque durante a nossa formação, a gente aprendeu todas as técnicas que um técnico de enfermagem aprendeu todas as técnicas, ou deveria ter aprendido, né? Todas as técnicas que um enfermeiro é privativo do profissional enfermeiro executar, mas durante toda a sua formação, os 5 anos que você ficou dentro do ensino universitário, não tinha figura de uma pessoa, né, de um agente que faz parte agora da realidade no seu mercado de trabalho, e esse agente se chama técnico de enfermagem. Então a gente percebe que aquela formação das disciplinas fundamentais que pressionaram você e te deixaram perder as madrugadas em claro para tentar fazer aquela prova prática de fundamentos, né? Você vai ver que agora, na sua atuação profissional, não são em todos os cenários que você vai executar aquilo que você aprendeu, justamente porque existe o técnico de enfermagem. Então, como é que fica a situação agora? Além dos procedimentos que são privativos do enfermeiro, alguns setores, principalmente no setor hospitalar, têm como componentes da equipe de enfermagem somente enfermeiros. Então, nesses setores, quem realizará todos os procedimentos de enfermagem são os profissionais de ensino superior. Mas a maioria uma grande parte dos cenários de atuação do enfermeiro é composto por uma equipe de enfermagem que tem o técnico de enfermagem, que é muito presente ainda no serviço brasileiro, né? E tem isso é um pouco relativo lá fora. Por exemplo, nos Estados Unidos tem pouco atuação técnica e tem muita atuação na enfermagem, mais os profissionais do ensino superior. Na realidade brasileira, a gente tem bastante ainda atuação do técnico de enfermagem. Mas aí quando você sai e se depara com uma equipe técnica, você vai perceber que a maioria daqueles procedimentos, a sua função não é executar eles, mas entender em que momento, por quê, como aquele procedimento deve ser executado. E esse entendimento do como, porquê e que necessidade em saúde aquele procedimento tem atendido é conhecimento do processo de enfermagem. E esse é o conhecimento que diferencia o enfermeiro do técnico de enfermagem, porque a técnica em si ou a intervenção em si é um trabalho meramente técnico, digamos assim. Mas o porquê da técnica, o porquê da intervenção naquela situação clínica daquele paciente, esse é um entendimento que o enfermeiro deveria ter com mais profundidade, até como reflexo da formação diferente. Um técnico 1.800 horas e um enfermeiro 5.000 horas de estudo na área da saúde. No nosso primeiro emprego como enfermeiros, né, a gente já sai para ser chefe de uma equipe. Eu até brinco muitas vezes com os meus alunos, se você quer sair da graduação e ser chefe logo no seu primeiro emprego, faça enfermagem. Porque no meu primeiro emprego, por exemplo, a minha coordenadora, eu fui enfermeiro de clínica médica dentro de um hospital universitário, então a minha coordenadora me apresentou, esta aqui é a sua secretária, eu tinha uma secretária no meu primeiro emprego, esta aqui é a sua secretária, esses aqui são os seus técnicos, apresentou todos eles, todos bastante experientes na área da enfermagem já, né? Eu era o mais novo da equipe, né? E me apresentou a clínica e ela disse boa sorte,
eu vou estar lá na minha sala. Então, no meu primeiro emprego, eu saí... uma das coisas, né, que a gente aprende logo de cara. O enfermeiro é dono do plantão. Se chega paciente, se sai paciente, se os leitos estão liberados, se os leitos não estão liberados, se o material do CME chegou ou não chegou, tudo isso é preocupação do enfermeiro. E é interessante porque é uma dinâmica que a gente não tem bastante vivência durante a graduação. Até mesmo no estágio supervisionado, porque o estágio supervisionado é supervisionado. Então, a gente tem alguém de salvaguarda. E agora, no seu primeiro emprego, é você com você mesmo. Aquela preocupação excessiva que a gente tinha com as técnicas de enfermagem na formação, ela se relativiza agora, porque como gerente de toda uma unidade, você vai perceber que o mais importante é distribuir bem a equipe técnica que vai poder fazer os cuidados de enfermagem, pensar na gravidade dos seus pacientes e na demanda que cada um deles vai exercer, né, dentro da equipe de enfermagem, para você poder fazer uma boa distribuição dos seus técnicos de enfermagem, pensar nas características de cada enfermaria, né, enfermaria com isolamento, paciente que é muito limitado ao leito, paciente que já consegue deambular, então isso vai ser responsabilidade do enfermeiro fazer uma boa distribuição da equipe de técnicos. Ao mesmo tempo, no cuidado direto, a gente precisa traçar o plano de assistência de enfermagem. Então, esse conhecimento do enfermeiro é o que vai investigar o paciente com o levantamento de informações, com as entrevistas, com o exame físico. Depois nós vamos fazer o julgamento clínico com relação a esses pacientes. E aí o julgamento clínico são os famosos diagnósticos de enfermagem. Para cada diagnóstico ou necessidade que a gente identificar, a gente deveria traçar um resultado que seria alcançável por algumas intervenções. E aí quando a gente prescreve intervenções, porque o enfermeiro prescreve cuidados, é onde a gente tem a parceria dos nossos técnicos de enfermagem. Aquela intervenção faz parte de um plano maior. E depois, uma última fase que seria a avaliação do paciente, para você ver se a intervenção surtiu efeito naquela necessidade em saúde que você identificou lá na fase do diagnóstico de enfermagem, se esse diagnóstico permanece ou não, ou se essa intervenção deve ser repetida ou não. O que pode acontecer quando você não tem domínio do processo de enfermagem ou saiu da graduação sem entender muito bem qual que é o papel do enfermeiro dentro da equipe? Pode acontecer de você querer competir com seus técnicos pela realização dos procedimentos. Então é aquele enfermeiro que vira mais um técnico, sem entender do processo de enfermagem. É o enfermeiro que é enfermeiro bom para tocar serviço no sentido de realizar as técnicas. Porém, a equipe técnica está lá para executar isso. E mais um técnico acaba desfalcando aquilo que seria o papel privativo do enfermeiro, que é pensar o plano assistencial, né? Então, às vezes, a gente sai querendo competir. Como nós somos... Quando a gente sai da graduação, muitas vezes a nossa equipe técnica já são técnicos experientes no mercado de trabalho, eles têm uma coordenação motora e uma destreza, uma memória motora para a realização de técnicas superior a quem está começando e não tem experiência, e que muitas vezes é a figura do enfermeiro recém-formado que está entrando no serviço de saúde. Portanto, é uma disputa injusta e que o enfermeiro não deveria entrar nessa situação. O máximo que a gente pode fazer na perspectiva técnica é observar como os técnicos estão realizando as intervenções de enfermagem para saber se elas são bem executadas ou não, porque você, enfermeiro, deveria ter o domínio de como as coisas devem ser feitas dentro da enfermagem. Observado que está tudo tranquilo ou não, ou que o técnico tem uma destreza interessante que você ainda não desenvolveu, o que você pode fazer é se colocar na figura de aprendiz. Muitas vezes, então, se a gente entra nessa discussão de ser mais um profissional técnico, colocar a mão na massa, né, digamos assim, fazer o cuidado direto, aquele plano assistencial de enfermagem que deveria ser executado fica, né? E se eu entro numa competição, numa ansiedade para demonstrar para os meus técnicos que eu tenho a autoridade com relação à técnica, o que muitas vezes não se dá, né? A gente acaba indo se esconder atrás das questões de gerenciamento e burocráticas da nossa unidade de saúde. Como se eu pudesse dizer bem assim, como eu não posso ser a autoridade da enfermagem diante dos técnicos que entendem das técnicas muito melhor do que eu vou fazer a escala e ficar aqui na minha mesa. E aí eis que surge a figura famosa no meio, que é o enfermeza,
A gente não pode oscilar entre ser o enfermeza ou só mais um técnico. O caminho do meio é ser o enfermeiro, ocupar o lugar do enfermeiro, do chefe da equipe de enfermagem, de entender dos procedimentos e ter como domínios, núcleo duro do seu saber, aquilo que você passou 5 anos da universidade estudando, que é o processo de enfermagem como um todo, e não meramente a técnica ou a execução dela. Mas entender de necessidades de saúde, entender da vida humana, entender da importância de toda aquela assistência prestada para aquele paciente, para aquela família ou para aquela comunidade. E também ter os técnicos ao seu lado, porque a gente não consegue dar conta do número de pacientes que estão sob a responsabilidade de um enfermeiro para a execução técnica de todas as intervenções que são necessárias. Se eu não tenho domínio do processo de enfermagem, às vezes o técnico vai olhar para mim e vai pensar bem assim, eu acho que ele não sabe muito bem o que é que ele está fazendo, né? E aí a gente percebe que uma grande demanda do serviço hospitalar, por exemplo, é a administração de medicamentos. Os medicamentos são prescritos por outro profissional da equipe, que são os médicos. Então, muitas vezes a gente está fazendo o meio de uma intervenção, que é uma intervenção ligada muito mais à medicina, né? E o técnico se comunica muito bem com a medicina, mas o enfermeiro nesse meio ficou invisibilizado, né? Então, assim, o técnico de enfermagem, nesse sentido, quando o enfermeiro não ocupa o lugar dele na equipe, vai realizar procedimentos muito mais voltados para atender o interesse da medicina do que para atender o interesse da enfermagem, né? O técnico tem que participar do momento de implementação dos cuidados e entre os cuidados está a administração de medicamentos, mas não se restringe a ela. Então, quais são as outras atividades que o técnico de enfermagem realiza que faz parte da implementação de um plano assistencial traçado pelo enfermeiro? Essa é uma questão interessante. Bom, e aí o que pode acontecer então é o enfermeiro não virar a referência ou ter o domínio de todo o plano assistencial. Isso é muito prejudicial. A gente não pode se restringir à técnica e também não pode se esconder atrás das funções administrativas. Isso é muito ruim. Uma outra questão interessante é que até do ponto de vista leigo de quem vai receber o cuidado de enfermagem, como é o técnico de enfermagem que está na relação direta de cuidado, né, constantemente na relação direta, a cara da enfermagem, do trabalho da enfermagem para o paciente, normalmente é o técnico, né, que vai lá dar banho, que vai lá cuidar, que vai lá administrar medicamento, que vai lá cuidar da higiene, né, que vai lá realizar uma série de procedimentos, que vai lá ferir sinais vitais. E aí, se o enfermeiro não está dentro do espaço da relação direta de cuidado com o paciente, a cara da enfermagem não é o enfermeiro, a cara da enfermagem é o técnico de enfermagem, né? Agora, a cara da enfermagem para o técnico de enfermagem deveria ser o enfermeiro, né? O que acontece é que, muitas vezes, o enfermeiro ele entra nesses dilemas que ele não deveria ter entrado com relação a ter domínio técnico, ou ser superior ou não à sua equipe técnica, e acaba não ocupando o lugar que ele deveria ocupar, que é de executor e planejador da assistência de enfermagem como um todo, e não só do momento de implementação. Bom, para resumir e para fechar, a gente deveria entender que técnicos e enfermeiros trabalham em equipe e que o processo e plano assistencial do enfermeiro é um domínio de conhecimento que ele tem próprio da sua formação e que neste processo existe uma etapa de implementação das ações de enfermagem que tem como principal executor o técnico de enfermagem, quando a gente está falando das situações que não são privativas do enfermeiro. Essa é uma zona de debate bastante perigosa dentro da enfermagem, porque nós somos muito mais técnicos de enfermagem do que enfermeiros, numericamente falando, né? E essas questões são questões que podem acontecer e estar na realidade dos serviços de saúde dentro da equipe de enfermagem. Então é interessante falar sobre elas, é interessante saber se elas acontecem ou não dentro do serviço de saúde onde você atua e a gente poder encontrar estratégias para ir superando essas dificuldades que às vezes são a raiz de muitos conflitos internos dentro da própria enfermagem e que já está na hora da gente deixar no passado. Eu espero que você tenha gostado. Se você já está inscrito no canal, muito obrigado. Se você não se inscreveu, inscreva-se, curta o vídeo e eu te espero no próximo. Até mais!